A palavra é Jesus Cristo. Quarta-feira, na semana da Epifania. Oremos. Ó Deus, luz de todas as nações, concedei aos povos da terra viver em perene paz e infundi em nossos corações aquela luz admirável que fizestes brilhar nos corações dos nossos pais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Continuamos então nossa reflexão da Palavra de Deus nesta semana da Epifania, que nos encaminha para a festa do batismo do Senhor e, portanto, conclusão do tempo de Natal e início do tempo comum, com suas 34 semanas, interrompidas lá pela 8ª semana para intercalar a Quaresma e a Páscoa, e depois retomada na 9ª semana em diante. E aqui temos então algumas definições lindas nesta quarta-feira. Antes de tudo, muito obrigado por deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, seu comentário muito nos anima, muito obrigado. Interaja para que possamos nos tornar cada vez mais ativos missionários digitais, evangelizando por meio desta plataforma. Que Deus abençoe todos os que constroem conosco esta obra evangelizadora. Ative o sininho e poderá receber sempre mais nossos vídeos. A primeira leitura da Santa Missa de hoje tem o texto da primeira carta de São João, no capítulo 4, versículos de 11 a 18. O salmo responsorial será o Salmo 71, com 3 estrofes, tendo entre elas o refrão: As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. E o Evangelho será o de Marcos, no capítulo 6, versículos 45 a 52. Bento XVI começou seu pontificado com uma encíclica que foi o documento inaugural e programático do seu curto, mas muito denso pontificado, já que toda a sua vida foi de uma densidade teológica e serviçal à Igreja exímios, inigualáveis até. Joseph Ratzinger, um homem culto, elegante, simples, fino, cheio de grandezas teológicas pela sua experiência provinda antes e depois muito mais ainda do Concílio Vaticano II, e todo o serviço que fez à Igreja no dicastério para a doutrina da fé, nos ofereceu uma encíclica que vale a pena ser retomada. Deus Caritas Est. Deus é amor. E encontramos então hoje, na primeira leitura, nessa perícope considerada hoje da primeira carta de São João, 11 vezes o substantivo ou verbo amor, amar. E bem no meio desse texto nós temos a definição de Deus dada por São João. Quem é Deus, João, para ti? Ele nos responde: Deus é amor. Deus Caritas Est. Quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com ele. Esta é a explicação, usando inclusive um verbo muito importante na literatura joanina, que é o permanecer. Permanecer quer dizer tomar posse e deixar-se possuir da riqueza do mistério divino. E, nesse sentido, toda a nossa igreja agora se prepara para o ano com esse afã de conhecimento do Senhor, que é também outro verbo, conhecer a Deus, conhecer o amor de Deus para conosco, que equivale a acreditar nele, muito caro ao próprio São João. Então todos nós haveremos de crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, na doutrina da nossa igreja, inclusive na sua doutrina social, crescer na comunhão entre nós, afastando todo tipo de temor e de intriga, de inveja, de ganância, de cobiça, de concorrência, de arrivismo, de carreirismo, de clericalismo também, de tudo aquilo que vai alimentando a força que o demônio tem de dividir a igreja, os grupos, as pastorais,
as pessoas entre si e por dentro de si. Aquele que teme não chegou à perfeição do amor, porque o amor lança fora todo o temor, diz São João. No amor não há temor. Portanto, amar significa dar a vida, como Jesus fez com a sua. Vamos pedir hoje a Nosso Senhor esta graça, quem sabe de novo pegando o seu terço e fazendo nas contas do rosário hoje várias vezes, conforme lhe esteja disponível o tempo e o Espírito solicitado, esta expressão tão bonita para o dia de hoje. Tendo um pouco de repouso, pegue seu terço e viaje no Espírito, no mistério, com esta expressão: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Experimente isso. Isso vai lhe ajudar com as jaculatórias, com o terço bizantino, com essa oração mental que os grandes místicos sempre ensinaram e nos deixaram de legado. Isso vai lhe dar uma grandeza interior muito boa, tá bom? Faço votos então de que isso lhe ajude. Deus é amor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Um refrão que ao longo desta semana da Epifania nós estamos repetindo como refrão entre as estrofes dos salmos, no salmo responsorial, para proclamar e celebrar que a manifestação do Senhor se destina exatamente a isso, a atrair para Ele todos, para que todos o conheçam, o amem e se amem, e nos amemos mutuamente, como o ensina a própria vida da Igreja, na vida apostólica e, portanto, no testemunho dos apóstolos, conforme nós temos na primeira leitura de hoje. No Evangelho, Marcos nos propõe a meditação do episódio da presença de Jesus mal interpretada. Depois de despedir os 5.000 homens que havia alimentado com a multiplicação dos pães, Jesus obriga os discípulos a entrarem na barca, passarem para outra margem, para Betsaida. Eles estavam em Cafarnaum, enquanto ele despedia a multidão, e Jesus não entra no barco, sobe a montanha para rezar. Todos os detalhes de Marcos são catequéticos. Marcos é um catequeta por excelência. Ele tem um jeito de escrever que sintetiza e condensa muito bem todas as informações que ele quer dar a respeito de Jesus e sua comunidade quer transmitir segundo a experiência vivida na época, na sua fé, no seguimento do Senhor. Pensar que a comunidade de Marcos, comunidade marcana, ela é muito primitiva, portanto, um dos primeiros documentos do Novo Testamento exatamente tem a ver com o Evangelho de Marcos, que se torna fonte para os outros evangelhos também. A comunidade quer conhecer Jesus. Quem é Jesus? Uma pergunta que atravessa todo o primeiro período da comunidade apostólica. Quem é Jesus? Quem foi Jesus? E as heresias estavam apurando e depurando esse conceito bastante anuviado e muito discutido sobre Jesus Cristo. Será que ele é um fantasma? Será que ele é só carne? Será que ele é só espírito? Quem é Jesus? E esta pergunta vem respondida hoje neste episódio bastante catequético, simbólico, que Marcos nos propõe. Jesus, depois de rezar, portanto, ele é do Pai traz à terra a palavra do Pai, vem ao encontro da sua igreja, representada nos discípulos nesta barca, agitada, açoitada pelos ventos que lhe eram contrários, e é interpretado como um fantasma, porque anda sobre as águas. O andar sobre as águas demonstra como Jesus está acima das forças do mal. A igreja está ameaçada o tempo todo pelo mal da divisão, da fofoca, da ganância, do poder e do dinheiro, das diluições da sua missão e do seu papel dentro do mundo, de todos os fake news por aí, as mentiras
que se espalham os conceitos falsos a respeito do próprio Jesus e de si mesma, a igreja, todos nós dentro da igreja, experimentamos uma grande carência, uma grande escassez de verdades, de catequese segura, garantida, não é? Por isso citei Bento XVI logo no começo dessa meditação como uma potência que tivemos ultimamente em matéria de fundamentação teológica da nossa fé. Ora, os discípulos então entendem que quem está vindo ali não é Jesus, é um fantasma. Fantasma é uma imagem falsa a respeito de Jesus. O fantasma não tem nenhum compromisso, nenhuma existência. E Jesus logo reage dizendo: coragem, sou eu, não tenhais medo. Esta imagem falsa, este fake news, esta mentira sobre Jesus como um fantasma, também vai ser o entendimento que vai se ter depois da ressurreição de Jesus. Eles terão uma vida para aprender quem é Jesus, e nós também teremos este ano inteiro de seguimento do Senhor. Os catequistas, então, logo se aprimorem em participar das formações para ajudar as crianças, os jovens, os adultos. Vamos estudar, vamos ler, vamos nos unir, vamos compreender Jesus, vamos compreender a proposta evangelizadora da Igreja para este ano. Vamos seguir o Santo Padre, o Papa Leão XIV. Vamos acompanhar tudo, o consistório de hoje e de amanhã em Roma. Vamos nos informar. Ninguém sem informação. Todo católico, todo cristão sem informação, ele fica à mercê e como vítima vulnerável das fake news, das mentiras, das fofocas, de todo tipo de vento contrário, que é a ventania do demônio, que leva a gente a bobagens, a palavreados totalmente inadequados e sem amparo, ao espanto e à incompreensão. Portanto, a um coração duro. O coração deles estava endurecido. Como vai ser o coração? Está duro ou está tépido, capaz de absorção do que o Espírito está falando à igreja? Vamos lá? Entregue seu coração ao Espírito, amoleça seu coração. Vamos lá? Vamos nos entregar ao Espírito de Jesus, que quer revelá-lo a nós. A Epifaneina, a Epifania do Senhor, que nos é dada pela Igreja, pelo que o Espírito lhe diz. A todos, uma bonita quarta-feira. Que a graça da palavra renove nossa vida e acenda em nós a luz que vem de Deus. Deus é amor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.